Quantas vezes aqui assistindo aos meus vídeos você já me ouviu falar? Na data de hoje, a taxa Selic está 15% ao ano. A taxa Selic efetiva está 14,90. Está igual à taxa DI, também 14,90. Ela está igual. Ela não é igual. Já me viram falar isso aqui? Nesse vídeo não vamos fazer conta, como de costume. Vamos fazer uma reflexão. Quando o assunto é educação financeira e reserva de emergência ou reserva de paz, como eu gosto de chamar, todo mundo fala que os melhores produtos são Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e as caixinhas dos bancos digitais. E é verdade, eles têm a mesma taxa, não tem volatilidade e tem liquidez diária. Ok, até aqui. Meu ponto é, tem uma máxima no mercado financeiro que diz, quanto maior o risco, maior a expectativa de retorno. Ou seja, retorno ou taxa é uma função direta do risco. Quanto mais risco você tem, você quer uma taxa maior. Ora, sendo assim, por que o Tesouro Selic e o CDB com liquidez diária têm as mesmas taxas se eles têm riscos completamente diferentes? Vamos refletir sobre isso juntos? Porque, sinceramente, eu não acho que a culpa é somente dos bancos. Eu acho que a gente precisa entender melhor o que a gente está aceitando. Vamos pensar sobre isso juntos? Vejam, de onde vem a taxa Selic efetiva? Ora, a taxa Selic efetiva, claro, vem da taxa Selic, né? Mas ela é calculada. Ela é uma média dos juros praticados pelas operações de empréstimo de curto prazo, dos títulos públicos federais no sistema Selic. Ou seja, de 40 e 45 dias existe a reunião do Copom, do Banco Central, e eles decidem a nova taxa básica de juros da nossa economia. A taxa Selic, ou melhor, o aumento da taxa Selic, funciona como se fosse um remédio para combater a inflação, que é como se fosse uma febre alta da nossa economia. Portanto, as decisões de aumento e diminuição da taxa Selic tem a ver com a nossa política monetária, ok? Até aqui? Já a taxa DI, ou vulgarmente conhecido como CDI, também é uma taxa calculada, é a média dos juros praticados pelos empréstimos de curtíssimo prazo entre os bancos. Portanto, é uma taxa calculada pelos bancos, ok? Até aqui? É como se os bancos entendessem que eles têm o mesmo risco dos títulos soberanos aqui do Brasil. Veja, os títulos públicos são os ativos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil, são de menor risco do sistema financeiro nacional. Já quem investe nas emissões bancárias, o CDB de liquidez diária, caixinha dos bancos digitais, está tomando risco bancário. Claro, esse risco é mitigado pelo FGC? É sim, mas ele não é eliminado pelo FGC. Principalmente se você acompanhou as notícias aí ultimamente, com principalmente a liquidação do Banco Master, a gente viu que balançou um pouco a nossa economia. E se o Banco Master fosse um pouco maior, talvez o FGC não desse conta de ressarcir o dinheiro. E aí teríamos sérios prejuízos. Então, repito, o risco não é igual. Portanto, a taxa não deveria ser igual. Vou pegar uma skin aqui, Robin Hood, e desenhar um modelo aqui com a gente. Imagine se pudéssemos pegar todos os dinheiro nosso dos investidores brasileiros que estão em CDB com liquidez diária, poupança, a gente sabe que tem mais de 1 trilhão de reais na caderneta de poupança, e o dinheiro das caixinhas dos bancos digitais e transferisse tudo isso para o Tesouro Selic, o que é que ia acontecer? Vejam, para atrair nosso dinheiro de volta, o banco ia ter que fazer o quê? Ora, pagar um prêmio para a gente correr o risco bancário, o que, na minha opinião, deveria ser o correto a fazer. Mas essa é só a minha opinião. Qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários para a gente discutir esse assunto juntos. Vocês aprendem muitas coisas aqui comigo e eu também aprendo muito com vocês. Por falar em aprender, eu tenho 3 séries magníficas aqui no nosso canal. Uma é mais para iniciante, que é o mapa, é um passo a passo, é uma metodologia que leva você do absolutamente zero, às vezes até endividado ali, a organizar suas finanças e começar a investir. Eu tenho também aqui o TCE, que são 30 episódios falando sobre o sistema financeiro como um todo, todos os produtos de investimentos, que vai desde renda fixa até bolsa de valores, o que é a bolsa de valores, o que é o índice Bovespa e os seus pontos, estamos chegando aí a quase 200 mil pontos. E falo também sobre as ações, os proventos, como por exemplo os famosos dividendos e também os derivativos. Tá incrível e super completo. E por fim, temos a nossa série Educar Invest rumo ao milhão, é a nossa carteira pública, onde eu na prática vou conduzir vocês nos nossos investimentos. Eu vou deixar o link de todas essas séries aqui na descrição do vídeo. Escolha um e vá assistir agora.